Olá, pessoal. Aqui é Juliano Pinto. Este é o Quero Taxa Opções e hoje nós vamos falar de uma estratégia muito famosa no Brasil, uma estratégia capaz de alavancar os seus ganhos de forma explosiva, uma estratégia que tem muito marketing em cima dela, uma estratégia capaz de realmente mudar o teu patamar financeiro. Hoje nós vamos falar da estratégia do pozinho. Estratégia do pozinho. Vamos lá. É uma estratégia simples de a gente aplicar, é uma estratégia que ficou realmente muito famosa no Brasil, muito por conta do Luiz Fernando Roxo, um expoente do nosso mercado de opções, que já escrevia livros lá em 2009, quando eu comecei no mercado. Livros de opções. Tá? Então, Roxo sempre foi um defensor dessa ideia, dessa estratégia, batizou-a, inclusive, né? E ele tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que usam essa estratégia para ganhar dinheiro. O que nós vamos fazer aqui hoje é mostrar essa estratégia, mostrar como que se aplica essa estratégia, mostrar qual que é o princípio dessa estratégia e se realmente ela dá resultado ou não. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele convite para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Isso faz com que outras pessoas vejam os nossos vídeos e talvez ajude alguém a se encontrar aí no mercado de opções, tá certo? Então, também gostaria de aproveitar e dizer que o Quero Taxa Opções tem um canal no Instagram, é o mesmo nome do nosso canal aqui no YouTube, né? Um perfil no Instagram, é o Quero Taxa Opções, mas sem cedilha e sem acento, e que eu espero você lá. Lá nós colocamos estudos de opções diariamente, mais ou menos por volta das 13 horas. Dá uma passada lá. Então vamos lá, o que é a estratégia do pozinho? A estratégia do pozinho, na verdade, é uma estratégia bastante simples, bastante elementar, que consiste na compra de opções já desacreditadas, opções já com muito pouco valor, opções que valem poucos centavos, tá? Como o nome já diz, opções que estão para virar pó. Seja um nome muito interessante, né? Talvez acho que uma das estratégias com o nome que mais se adequa, assim, né? Opção do pozinho, porque você está comprando opções que vão virar pó. Só que quando você faz isso, comprando opções por poucos centavos, e você acerta o momento da alta volatilidade no mercado, alta volatilidade súbita, da explosão do mercado, aqueles ativos que você comprou por poucos centavos podem se transformar em reais. Tá? E é nisso que a pessoa que opera pozinho acredita. Acredita que vai acertar o olho da mosca, acertar o momento certo, logo antes de uma explosão de mercado. Tá? E isso acontece? Sim. E isso acontece com frequência? Sim, acontece com frequência. Mas a gente acerta? Aí já é um pouquinho mais difícil, mas tem gente que acerta. Vamos pegar aqui o opções.net, um site que eu gosto bastante, para a gente dar uma olhada lá, porque tem uma área do site só para pozinho. Dá uma olhada aqui, ó. Então eu estou aqui no site, no opções.net.br, e o site tem uma seção só para isso, ó. Então vamos vir aqui, ó. Opções e pozinhos, maiores valorizações. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante. Ó. Então, aqui são os pozinhos de opções até 5 centavos e algumas valorizações absurdas desses pozinhos. Tá? Então, perceba que é algo frequente. Ó. Nós temos aqui 2016, 2018, 2017. Olha só quanto pozinho que explodiu aqui em 2018. Tá? Então, acontece até que com certa frequência esse tipo de coisa. E qual é a valorização que nós estamos falando? Olha esse primeiro aqui que é absurdo. É uma BBASC 17, foi uma call de BBAS, tá?
ela saiu de 1 centavo e chegou a valorizar incríveis 62.300%. Ou seja, ela multiplicou 624 vezes o capital. Se o camarada colocou R$ 1.000 nesse pó, ele saiu com 624 mil reais. Tá? Tem uma segunda aqui de Petrobras, ó. É a Petr 20, foi uma put em 18/6/2018. Essa aqui valorizou 54.300%. Ela valorizou 544 vezes. Se alguém colocou R$ 1.000, esse camarada saiu com 544 mil reais. Tá? Então, assim, é uma coisa avassaladora, é uma coisa muito poderosa. Tá? Mas, como tudo que é desse jeito, avassalador desse jeito, é difícil de pegar. Mesmo porque, se não fosse difícil de pegar, nós estaríamos aí tropeçando em milionários na rua. Né? E não é o que acontece, né? A gente sabe disso. Tá? Então, qual que é a dificuldade de pegar esse troço? A dificuldade é você achar o ponto exato da compra. Porque a gente sabe que isso vai dar errado muitas vezes. São opções já muito desacreditadas. Opções que estão valendo ali de 5 para 1 centavo. Né? Então, elas já estão próximas de virar pó. Vamos voltar ali para opções.net para a gente achar uma dessas e depois tentar plotar isso no gráfico para a gente entender o quão difícil é acertar essa mão? Olha só, me acompanha aqui. O que nós vamos fazer aqui é procurar aqui na grade de opções e nós vamos fazer um estudo aqui com put. Mas antes, espera aí, deixa eu falar uma coisa. Normalmente, pozinho é com put, tá? Porque a gente sabe que o mercado ele sobe de escada e desce de elevador. Né? Quem não lembra aí como é que foi o gráfico da época aí de março de 2020, na época lá da crise sanitária? Né? Não foi aquela porrada para baixo? Short, circuit break um atrás do outro, aquele negócio todo? Então, nas puts, é mais provável de você pegar do que na call. Na call, uma explosão para cima, normalmente quem compra pozinho é porque tem algum inside information, alguma coisa assim. Está sabendo que vai acontecer alguma coisa e compra um pó. Tá? Quem ganha dinheiro com pó na call vai ter problema com a B3. Quem ganha dinheiro na put nem sempre tem problema. Outra coisa que eu preciso falar também é que você precisa de liquidez. Tá? Precisa de liquidez para você operar pozinho. Não adianta querer fazer pozinho em Sanepar, por exemplo, né? Ou Taesa, Transmissão Paulista, não tem, né? Porque você precisa de liquidez para comprar aquele pozinho ali, né, de 5 centavos, e depois você vai precisar de liquidez para vender para alguém. Porque se caso realmente vier a explodir, você tem que ter liquidez para sair, senão não adianta nada para você. Tá? Então, são poucos papéis no Brasil que a gente consegue operar. Tá? Então, Bova, Petro, Vale, né, Bradesco. Tá? Então, precisa escolher um papel de liquidez. O que nós vamos fazer aqui, então, são uma procura de pozinhos, né, nas puts de Bova 11. Tá? Eu escolhi aqui, então, um vencimento aqui, 8 dias de vencimento, que é um bom momento para você escolher pozinho. Tá? São 8 dias, você precisa acertar aqui a explosão dentro desses 8 dias. E quando a gente plotar no gráfico, que eu vou fazer daqui a pouco, você vai ver que não está tão distante assim. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou então diminuir aqui o valor até eu chegar aqui num valor de pó de 5 centavos. Está, né? Tá valendo 21. Eu vou começar aqui então a diminuir aqui o valor do strike, o valor do range de strike, até chegar aqui o primeiro de 5. Tá aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar um aqui. Aqui, ó, esse camarada aqui. Então, esse strike aqui é um strike 104, tá? Ele está valendo 5 centavos, é o primeiro pozinho e é o pozinho que nós vamos considerar. Tá? Então, o que significa? Significa que Bova precisa dar uma derretida em 8 dias, saindo de 115 e se aproximando desse 104, tá? Para ele valorizar bastante esses 5 centavos.
tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo strike, tá? E vamos colocar ele no próximo vencimento, que o camarada pode estar pensando assim, pô, Juliano, mas 94 tem 8 dias, não vai chegar. Eu prefiro um mês depois. Será que com um mês depois ele ainda é um pozinho? Olha só, vamos procurar o 94, o mesmo, o 104, tá? Aqui no próximo vencimento. Olha ele aqui, ó. Essa BOVA U88. Então, olha lá, 104 é o strike, mas está valendo 23 centavos. Isso aqui não é mais pó. Isso aqui ainda tem valor extrínseco, ainda tem valor de expectativa. Essa put aqui não é uma put já desacreditada. Tá? Agora, quem seria o camarada de 5 centavos nesse próximo vencimento, que nós estamos falando aqui de 27 dias úteis? Vamos baixar mais um pouco aqui, ó. Então vamos baixar aqui, tentar baixar devagar aqui até chegar no 5. Ó. 12, 10, 14, 11, 6. Cadê os 5 centavos? Aqui, ó, 5 centavos. O primeiro de 5 centavos que apareceu foi essa BOVA U 920 e o strike é R$ 92. Perceba, era 104, agora baixou para R$ 92. Vamos colocar isso no gráfico para a gente olhar no visual qual que é essa distância e para a gente imaginar esse chega, esse não chega, tá? Para ficar talvez mais claro o quão difícil é acertar um pozinho desse, olha só o gráfico. Tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da BOVA 11, é o gráfico semanal da BOVA, e eu plotei aqui os dois strikes, o strike 104, que seria para aqueles 8 dias úteis de vencimento, e o strike 92 para o próximo vencimento. Ou seja, para isso aqui dar dinheiro de verdade, essa BOVA teria que entrar para dentro do dinheiro, ela teria que ficar ITM aqui em 8 dias. Então, olha lá, ela teria que cair mais do que 9%, teria que cair mais do que 10% em 8 dias. Isso é difícil de acontecer. BOVA cair 10% em 8 dias. Né? Precisaria ser um movimento não de explosivo, mas uma hecatombe que todos os papéis fossem para o mesmo lado. Né? Porque BOVA, você tem, às vezes o banco cai, mas a Petro e Vale puxa para o outro lado, tal, e ela não tem esse movimento, né, todo de uma vez. Por isso que é difícil de acertar. Teria que cair, então, em 8 dias, mais do que 10%. Tá, mas e no próximo vencimento? No próximo vencimento teria mais chance. Sim, teria mais chance porque você tem mais tempo de trade. Mas mais difícil porque está muito mais longe. Perceba, para 27 dias, a BOVA teria que cair em 4 períodos, né, em 4 candles desse, cerca de 20%. Olha só, aqui caiu 20%, mas quanto que demorou? Demorou o dobro, ó, demorou 16 períodos, 17 períodos. Demorou 17 candles para cair os 20%. Para esse pozinho aqui dar dinheiro, ele teria que fazer esse mesmo movimento em 4. Imagine o tamanho dos candles. Teria que ser um problema novamente, como foi ali na crise sanitária. Deu para entender qual é a dificuldade de acertar um troço desse? Tá? Então, dá para pegar? Dá. Tem gente que acerta. Tá? Mas erra tanto ao longo do tempo que quando acerta um trade desse explosivo, muitas vezes você nem cobriu todo o dinheiro que você gastou. Então, se tiver que operar pozinho, se não tiver se aguentando mais, se tiver com muita vontade de operar o pozinho mesmo, tá? Se achar que quer experimentar, eu vou deixar umas regrinhas aqui, uma receitinha de bolo aqui para talvez te ajudar, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho para falar é o seguinte: 1. Como eu já falei, procure comprar put e não call, porque os movimentos de desespero no mercado, aqueles que fazem grandes amplitudes para baixo, que aumentam a volatilidade e que elevam rapidamente o preço das coisas, são nas puts. Na call é mais difícil. Tá? Então, faça com put. Comece com put. Compre put e não call. Depois, 2, como eu já falei, escolha um papel de liquidez, pelos motivos que eu já apresentei aqui no vídeo. Tá? 3,
compre próximo de 10 dias. Tá? Se você comprar muito menos do que 10 dias, você tem que acertar muito o dia do movimento, né? que vai implodir o mercado. E se você aumentar mais do que 10 dias, para você pegar um pozinho, ele já vai estar muito longe. Ainda tem um valor extrínseco. Então, para pegar mesmo aquele negócio que está na raspa ali, procure algo próximo de 10 dias e faça a sua aposta, dê a sua tacada. Tá? Se você acertar dentro desses 10 dias a, a, a implosão do mercado, você vai encher o dinheiro, você vai encher a burra de dinheiro. Depois, 4, compre com dinheiro do mercado. Isso daqui é muito importante, tá? Tem gente que fica comprando, tentando achar o pozinho com dinheiro de salário. O cara salva o dinheirinho lá e vai lá e bota um dinheiro bom para fazer uma operação dessa. Se vai fazer uma operação, compre com dinheiro do mercado. Compre com dinheiro que você conseguiu numa venda de uma outra estrutura. Né? Você vendeu uma put, ganhou dinheiro, você põe ali, ou você vendeu uma call, você coloca aqui. Enfim, compre com dinheiro de mercado. Não vá tirar dinheiro do seu aporte mensal para tentar fazer um troço desse, tá? Você vai perder muito, é muito difícil de acertar. Tá? Então, compre com dinheiro de mercado, de preferência. Tá? E por último é o seguinte, meu amigo, seja perseverante, tá? Porque isso aqui é como fosse um ticket de loteria. Estratégia do pozinho funciona realmente quando você acerta, dá um dinheiro danado, mas é muito difícil de acontecer, é muito difícil de acertar, tá? E mesmo assim, o cara quando acerta, ele vai vendo o negócio lá multiplicar 100%, 200%, 300%, ele já está saindo fora. Aquele negócio lá de 50 mil por cento que nós vimos no começo, ninguém ficou com aquilo na mão. Né? Mesmo que aquele cara que vai descascando, né? Começa a subir muito, ele vende um pouquinho. Sobe mais um tanto, ele vende mais um pouquinho. Aqueles 50 mil por cento lá, ninguém pegou aquilo lá. Tá? Então, seja perseverante, né? E use dinheiro que não é dinheiro bom, dinheiro seu suado. Né? Tire dinheiro do mercado para fazer isso aí. E, cara, tente a sorte. Tá certo? Eu acho realmente que não é a maneira da gente arrumar ganhos consistentes no mercado. Existem outras estratégias, existe um outro tipo de filosofia, tá, que é muito mais aderente ao que eu acredito. Tá? Mas a estratégia do pozinho ela é sedutora. Né? Ela permite a pessoa sonhar, assim como quando a gente compra um bilhete de loteria. Pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos, bons trades, boa sorte e um abraço.